Hoje estamos aqui com o Gonçalo. Super convidado. Primeiro convidado masculino. O Gonçalo é osteopata, mas antes de ser osteopata é pai. E então é isso que nós estamos aqui. De quatro. Vai de quatro. Bem-vindos ao canal! Eu não sei se vocês se lembram, mas no Mummy Talks nós perguntámos quem é que estaria interessado neste tema e foi toda a audiência masculina e o Gonçalo disse que sim, que estaria disponível então. Cá está. Aqui estou. Vamos já começar com este tema antes que ele queira fugir. Depois não apareça mais. Sim. Vamos diretas aqui a uma pergunta. 4 filhos, assististe a todos os partos? Sim, Foi, não foi? foi. Assisti a todos os partos Os 3 primeiros foram muito rápidos. E só o quarto é que eu consegui assistir quase desde o início do trabalho Do de trabalho parto. de parto. até Foi ao longo final. o trabalho de parto? Não foi longo. A mãe dos meus filhos, a Daniela, minha mulher, minha esposa. A primeira Ela- osteopata que tocou em mim, sabias? Não sabia. Na minha pré-conceição, Foi. que eu fiz com ela. Sim. Mas ela tem uma anatomia pélvica, já é uma parte mais Sim. técnica a falar, mas tem uma anatomia muito favorável para o trabalho de expulsivo, para o trabalho de expulsão. Isso é espetacular. Então os trabalhos de parto, os períodos expulsivos com ela são sempre muito rápidos. E os meus 3 claro. primeiros eu tive quase a não assistir. O meu marido também. O meu marido chegou à sala depois de se vestir e já estava a cabeça cá fora. E ele disse, então, olha, eu fiz força uma vez e ela saiu, o que é que és que eu faço? Mas eu lembro-me dos 2 primeiros da Daniela dizer que eles estavam sentados, não é? Fizeram Ah, manobra. a segunda. Só, O primeiro teve Gustavo. quase, o Gustavo teve quase a gravidez toda sentada. Ok, eu pélvica. lembro-me dela partilhar. Mas sim. na última ecografia, já Tinha com a agenda do doutor aberta para marcar cesariana, Ok. foram fazer a ecografia e ele tinha dado a volta Bem nesse disse. Ele dá a volta? É que hoje Deu em a dia há volta. muito poucos ginecologistas ou obstetras que façam Não, isso. o meu filho gostava Ah, que ele é que deu a volta. Já Ah. às 37 semanas. Kiara, não, querida, tu não fez para esta conversa. A paixão, aqui, anda. Oh, Kiara. A bendita é que durante a gravidez toda teve sentada e essa sim fizeram uma manobra de versão. Sim. Ele dá corajosa. Porque era o que nós discutíamos também clinicamente, que nós sabendo que a Daniela tinha um bom período expulsivo fácil, era só pôr a bebé na posição certa que ela Que iria bem. ter um parto vaginal bem. Sim. E Sim. foi o que bem. aconteceu, correu muito bem. Sim. Mas estava a dizer, os períodos expulsivos da Daniela são muito rápidos, então os 3 primeiros eu tive quase para não assistir. Mas o último estás a dizer que O assististe a último- tudo, não é? A última houve ruptura espontânea da bolsa, da bolsa. as águas rebentaram logo de manhãzinha, às 7 da manhã, então tivemos tempo Bom para ir. dia! Rise and shine! Olá mãe, olá pai. Então fomos para o hospital e pronto, eu consegui assistir ao período de dilatação todo com ela, foi muito Aqui muito uma emotivo. curiosidade. Há logo vinculação com o bebê? O pai sente essa vinculação imediata? Sim, sem É. dúvida. Quando nasce ou na conceição? Ou quando Já a na mãe está gravidez. grávida? Não, durante a gravidez vai-se criando a ligação, Ok. mas depois quando o bebê nasce parece que é assim algo Difícil. emocionalmente Pois, sim, muito é. forte. Sim. E energeticamente, então. Sim, Sim. Mas eu estava aqui em backstage a contar que eu chorei neste último Nesse parto. último. Exatamente por isso, porque foi todo um processo tão bonito, tão lindo, tão Tiveram especial registro fotográfico? de eu chorar. Podia ser. Não, da Daniela? Sim. Foi. Sim. Que bom. Foi tudo tão especial que. Que susto! Isto foi a Kiara. E a dando. Kiara, não, lancheiras não, Kiara. Desculpa, este vídeo vai ficar Não, minado mas- pela Kiara. A lancheira está vazia. Ah, ok, desculpem, continuando. Mas foi tudo tão especial que no final, quando o bebê nasce, eu vejo aquele bebê perfeitinho, vejo a mãe também. E tu perfeitinha. fizeste também o trabalho, não é? Se estiveste ao lado dela a fazer tipo, acompanhar o Sim. trabalho de parto. Participaste, não tu é? sentes que Sim, assististe sim, ou sim. participaste? Eu estava muitas vezes com dúvidas se o que é que eu haveria de fazer. Ok. Se haveria- Sendo o quarto Sim, trabalho sim, de parto sim. estavas a acompanhar. Porque foi o quarto, mas foi o primeiro em que eu estive ali mesmo durante o Exato. período de dilatação. Ok. Se calhar contextualizamos, os outros, os 3 foi chegar, os 2 primeiros foram induzidos, Ok. portanto assim que deram a ocitocina foi tudo assim, muito rápido.
Então, pronto, no final chamam o pai assim muito rapidamente e eu quase que nem conseguia pôr a bata como deve de ser. A terceira, demos entrada no hospital, a Daniela entrou para ser observada pelas enfermeiras. Eu estava cá fora a beber um café, portanto imaginem o tempo de tirar um café da máquina. Estava a começar a beber o café, abriram-se as portas, eu acompanhante da Daniela, por favor, e eu pensar. Porque a Daniela fez o trabalho quase todo em casa. Então quando foi... E tu estavas presente com ela em casa? Não. Ok. Isso foi um sábado de manhã, eu tinha saído com os outros dois. Ok. Para ela estar ali a descansar um bocadinho. Sim, para ela E depois quando ela me telefonou tens que vir, ainda demorei um bocadinho e depois foi assim tudo muito rápido. Eu só saí porque a Gracinha está muito desconfortável e vou Mas eu cuidá-la do pai. lembro-me que pensei, pô, você nem me deixam beber um café, ninguém merece. Mas é tão bom ter sido assim tão. Sim, então tão rápido. foi chegar, foi ver a Daniela já toda posicionada, fazer força uma, duas, três vezes, pronto, e o bebê nasceu. Este quarto é que fomos para o hospital, ela estava para aí com 4 dedos de dilatação e aí no fundo foi o meu primeiro acompanhamento à séria. Sim. E eu muitas vezes não sabia se havia de ajudar, de dar a mão, de perguntar ou sabia de afastar-me e respeitar um bocadinho mais o... Sim, impotente. Sim, completamente. Impotente porque, mas mesmo durante a gravidez, quer dizer, há tanta coisa que nós não controlamos que esse sentimento de impotência é muito presente. Porque para mim era um sentimento realmente de impotência, porque é que eu posso fazer para ajudar? Sim, e é mesmo, visto de fora, é mesmo um trabalho muito de conexão mãe-filho. Eu lembro-me muito que nós estávamos a falar no evento, na Mami Talks, e tu dizias ao João Pedro o quanto tu idolatravas as mulheres por este momento, não é? Pela capacidade de gerar uma nova vida e do próprio parto. E vocês estavam os dois a falar do quanto para ti era óbvio que efetivamente querias estar presente e para o João Pedro era muito complicado assistir. Quem esteve comigo durante o trabalho de parto foi ele, mas depois no próprio parto foi a minha mãe e correu super bem. Mas é muito engraçada esta dinâmica, não é? Porque nós ouvimos às vezes como é que depois o homem vê a mulher. Tu achas que vês a Daniela da mesma forma? Achas que tens uma maior consideração por ela agora? Ou... Olha, eu posso dizer que nesta quarta experiência eu chorei de muita alegria por ver realmente que as coisas tinham corrido muito bem. Foi assim foi um chorar de agradecimento, mesmo de gratidão. Acho que foi a primeira vez que eu senti à séria a palavra gratidão. Porque também profissionalmente vemos muita coisa menos bem, também ouvimos muitas histórias também com as mães. Sim. Muitos cortes, muita história que não é bonita e no final quando tenho ali esta dádiva de ter corrido tudo bem, a primeira foi mesmo uma reação muito emotiva. Eu lembro que o médico perguntou se eu queria ajudar a tirar o bebê e eu disse não, para mim já está perfeito. Só de perceber que está tudo bem, para mim está bem, não preciso de participar. Mais ainda. E como é que eu olho, depois a segunda ficha que me caiu, a segunda grande realidade que eu trouxe ao meu consciente foi o quão forte e o quão corajosa e o quão especial é a Daniela, a mãe dos meus filhos. Portanto, eu se a vejo da mesma forma, não, eu vejo de forma muito mais grandiosa. Sim. Porque realmente foi incrível. Espetacular. Foi incrível ver todo aquele trabalho e toda a coragem e toda a dedicação que aquela mãe teve para poder gerar aquela vida. Sim, exatamente. Foi lindo. Disseste que ia tu a chorar. Está a Catarina a chorar em backstage, tu e a Catarina aqui a controlar. Não vale a pena controlar, não é? Só sorrir. É incrível. É assim, o João Pedro não assistiu ao trabalho de parto e eu lembro-me de sentir medo de não ser desejável após o parto, do meu corpo não ir ao sítio, de... Tu tiveste esse medo? Eu tinha imenso medo. Eu não engordei muito, engordei 12 quilos, não sei, qualquer coisa como isso, e foi mesmo muito rápido, mas ainda assim há uma certa flacidez, não sei, acho que nós acabamos por sentir algumas fragilidades, depois a privação de sono não ajuda. E eu lembro-me de um dia o João Pedro estar a comentar com os amigos o quanto
tu estás tão bonita. E dizer, tá a ser simpática. E ele, a sério, tu nunca foste tão bonita. E eu senti mesmo que era de verdade. E agora ouvir isto, não é? Eu acho que é engraçado, começamos de facto a perceber o quanto isto é geral. Sim, não é? e É tão bom. transformador. É comum. No meu primeiro filho, eu faria minhas as palavras do teu João. marido. Porque eu ficava, o homem, pronto, é posto no segundo plano, chamemos-lhe assim, e eu ouvia histórias de amigos meus que havia tal afastamento, etc. E eu estava à espera de haver alguma coisa desse género comigo. Mas o que eu vivi foi exatamente uma experiência ao contrário. Eu estava em segundo plano, mas a observar a ligação de uma mãe Aquela com vinculação, não é? com o seu filho, a vinculação. Eu estava apaixonadíssimo a ver aquilo a acontecer. Mas depois, se calhar, também tens aqui uma visão de especialista. Já imaginaram? O Gonçalo, quer dizer, a pega não está correta, Daniel. Ele não está a virar bem a cabeça, se calhar precisa de ver. Então deixa-me contextualizar. Eu no meu primeiro filho estava mesmo fora do campo da osteopatia infantil. Tu vais que área? Eu Vais sou- que área, quer dizer? Fisioterapia. Mas Sim, trabalhava é nada com mais. adultos. Trabalhava Nada com a ver, adultos. sim. E o meu filho nasceu em abril. Eu já estava a acabar os 6 anos de osteopatia, formação em osteopatia. Ok. E em junho, portanto, abril, maio, junho, julho, já não lembro se foi 2, 3 meses, houve um seminário de osteopatia infantil, Ok. ou pediátrica. E eu quis muito ir assistir a essas aulas, até porque tinha um recém-nascido em casa. Não, porque já estava estavas dentro do mundo do bebê. Sim, claro, Pronto. claro. Então queria aprender um bocadinho mais. Eu fui para aquele seminário Mente aberta. mesmo com os sentidos todos Sim. despertos. E pronto, e aí é que se fez o clique realmente de entrar num campo de pediatria. Achas que o teu primeiro filho foi aqui o gatilho? Veio Foi o aqui gatilho, sem trazer-te, dúvida, sem não é? dúvida. A segunda filha nasceu 1 ano e meio depois. Uhum. Eu estava dentro da osteopatia, mas ainda estava muito no início. Ainda houve muita coisa que nós, pais e profissionais, não percebíamos o que é que estava a acontecer. Ela teve Ok. muito refluxo, nós não percebíamos nada. E quem começou realmente nesta nossa história a beneficiar mais de um pai e de uma mãe profissional da área foi a terceira e a Não, quarta. A Camila. a Camila. A Camila tem Pedro, uma história. era um nome que nós tínhamos pensado. A Camila tem uma história muito engraçada porque eu nunca tinha tratado bebés tão pequeninos, mas a verdade é que quando a bebé nasceu ela vinha com uma circular, um cordão umbilical à volta do pescoço. Então a cervical dela era muito rígida e estava ligeiramente lateralizada. Então ela mamava muito bem de uma maminha, mas quando ia para a outra maminha estava muito bloqueada. E isso, Isso aconteceu com a Gracinha. Aconteceu com ela. isso na primeira. Também aconteceu com a Gracinha. Isso logo na primeira mamada, no recobro, que o pai não teve presente, Uhum. a Daniela constatou isso. Então, Ok. passado 2, O 3 radar. horas, Uhum. passado 2, 3 horas, quando voltou para o quarto, estava lá eu, e ela disse, olha, a Camila mama bem de uma maminha, mas da outra está com muita rigidez. Posicionamento, portanto, ângulo 90 graus. E eu comecei, ok, então vamos lá ver o que é que Sim. podemos ajudar. Nunca- Logo ali. Logo 2 horas de vida. Ah, Eu nunca benção. tinha tratado uma bebé tão pequenina. Boa. Mas realmente foi, imaginem, um trabalho super simples, um bocadinho de mobilização. Pronto, a pequenina começou a mexer bem o pescocinho, mamou bem logo das duas. E foi a grande aprendizagem com a Camila, foi essa, foi o quão importante é uma intervenção logo, mais o mais rápido possível. Eu Porque soube, desculpa interromper, eu soube que há países em que há osteopatas no bloco de partos. De verdade. No bloco. Para bebés que eu não nascem sei se é de no bloco, se é cesariana. na maternidade, mas sim. Bebés que nascem de cesariana vão primeiro ao osteopata e depois vão para o pediatra. Incrível. Não pode comprometer a nada. Não, o que Não, acontece, é imaginem. Não é isso? A pergunta da Catarina, Não. era se poderia eventualmente Fazer comprometer sentido, a mamada. Eu acho que beneficiaria. Não, ao Exatamente. contrário. Se o bebê nasce cesariana e não consegue Ah, mamar correto. de uma, Correto. pode comprometer a mamada, não fazer Não o fazer trabalho a- de mobilização. Sim. Essa foi a grande aprendizagem para mim, enquanto profissional, com a minha terceira filha, com a Camila, foi perceber que a intervenção imediata Tem logo este impacto. mudou, porque imaginem o que é que isto ia dar. Ia dar um problema da amamentação. Uhum, A mãe, emocionalmente, a querer muito, uhum. a ir as expectativas dela Enquanto completamente nós vemos abaixo. Um bebê a não ganhar peso,
começar logo aqui em Sim, estratégias de alimentação Sim, é uma artificial, só, etc. Mais que isso, o bebê vai ter dor. Sim, para além do E desconforto. isso é o quê? Pois, Sim. Cólica, imediatamente, não é? Bebés Que que ao choram dia muito de de hoje. cólica. pois. E às vezes Não pode tem ser logo rótulo. outra coisa. Sim. Então para mim foi assim uma grande aprendizagem. Todos eles ensinam-nos muito. São os acho nossos mestres. Sim. Não achas que são assim um que bocadinho aquele os curso nossos de mestres? desenvolvimento pessoal assim. Vais para o quinto? Acho que não. Eu não ia perguntar isso, mas ia perguntar. Vocês planearam ter 4 filhos? não, Era uma não, coisa não. assim que idealizavam? Foi acontecendo? Foi acontecer naturalmente. O primeiro não foi planeado. Mas depois de entrarmos nesta experiência fantástica, quisemos ter. Irresistível. E o nosso primeiro filho foi um anjinho para primeiros pais. Foi um bebê Ele que. sabia que tinha de ser para garantir a chegada dos outros. Exato. Então, como mesmo, tudo muito bem. O bebê Sim. dormiu bem, ganhou peso. Foi uma história muito fácil Sim. para pais de primeira viagem. E depois quisemos ter o segundo, aconteceu 1 ano e meio depois, 18 meses. E depois, 3 anos depois, percebemos que ainda havia espaço para mais alguém lá em casa. E quisemos ter o terceiro. E depois o quarto foi uma surpresa também. Uma boa surpresa. Pronto, quem sabe agora, o quinto. Eu lembro-me de quando conheci a Daniela, ela disse-me que tu te chamavas Gonçalo. E eu, tão querido como o meu marido. Pois, eu tenho 2 filhos, não é? Eu gostava de Benedita. Benedita, eu quero tanto ter uma Benedita. E senti-me super. E ela contava algumas histórias da forma como ela falava com os vossos filhos. E ela é uma referência para mim. Eu, quando a conheci, fiquei assim, que linda mulher é esta. Assim, uma grande inspiração. Ela é muito engraçada, voltando aqui um bocadinho atrás da nossa história. No momento em que ela é mãe, de repente a Daniela, apareceu uma nova Daniela lá em casa. E a partir daí é que eu realmente me apaixonei à sério por ela. Porque, sei lá, estava ali tudo, todas aquelas qualidades dela, todo aquele Sim. lado lindíssimo dela, estava ali Sim. só pronto para vir cá para Oh, fora. que espetáculo. E foi no primeiro filho que isto disputou tudo. Sim. E todas estas, eu sinto mesmo que ela nasceu mesmo para ser mãe. E para influenciar outras mães e para estar ali no círculo de mães. Temos que Sim, convidar claro. a Daniela. Daniela, Uma pessoa muito especial. estás em casa. É quando quiseres. És muito bem-vinda. E tragam a criançada também. Sim, tão bom. Mais alguma questão que Em tenhas? modo de fecho, se Sim, calhar, acho que sim. Vamos ver o um número de 1 a 15. 10. 10. Então, eu vou tomar aqui a liberdade. Problemas técnicos acontecem. É uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados, só para te contextualizar. Sim. Surpresa. Sim. Disseste o número. 10. Um conselho. Para Um conselho. Que Que queiras tenhas. dar. um conselho. Não dizias. Diz Não, eu boa. digo um conselho. É que o meu sentido de humor é demasiado básico. Um conselho. Acontece mais vezes estas coisas. E pronto, agora temos a Catarina Barreiros. Não, pensa. A chorar a rir. Calma. Não. Um conselho. Não, o conselho é o conselho que eu digo a mim próprio. Sim. No fundo, eu só posso aconselhar coisas que também Sim. Também me Mas em serve. prática, sim. ponho em prática, que é. Eu vou-me divertir com esta experiência. Portanto, o meu conselho é divirtam-se No meio da viagem, no não meio é? desta viagem, porque é fácil irmos para o campo das emoções negativas, do stress, do cansaço, Da preocupação. da preocupação, etc. Mas no final há um outro lado também muito bonito, que é o lado das emoções positivas, que no fundo a felicidade e a diversão vêm no meio disto tudo. Sim. Sim. Vem espelhar ou vem, no fundo, à frente de tudo o resto. Eu digo isto muito mesmo em períodos de caos. Imaginem um final de dia com 4 filhos, às vezes é caótico. Sim. E eu digo para mim próprio, pá, eu vou-me divertir. Isto foi feito para eu me divertir. Entrega-te. Sim. Portanto, vamos aqui Sim. arranjar uma As pessoas estratégia, vão crescer, não é? Portanto, é melhor aproveitar. uma estratégia de comunicação em Sim. que nos divertamos todos, Sim. uma estratégia de partilha em que também seja engraçado para todos, e no final as tarefas vão-se fazendo de uma forma mais... Depende sempre da nossa perspectiva, não é? E sim, tu sim, escolhes sim. a- Eles são nossos espelhos, são a continuação de nós. Não há dúvidas Obrigada. nenhumas. Muito bom ter-te cá. Tá bom. Obrigada. Sim. Obrigado. Obrigada. Todas as dúvidas que tenham para um pai de quarta viagem,
Gonçalo Santos. Obrigado. Obrigada. Subscrevam o nosso canal. Obrigada.